Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, aqui está falando de Moisés. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Presta atenção. A fé nos faz dar passos importantes em nossa vida, apesar dos riscos que podemos correr. Moisés saiu do Egito pela fé. E ele não teve medo da ira do rei, da ira de Faraó, mas ele perseverou, porque ele via com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Você acha que Moisés conduziu o povo ali, naquele momento de libertação do Egito, com as suas próprias forças? Não. O escritor de Hebreus está dizendo que ele conseguiu fazer isso pela fé. Apesar do risco que ele poderia correr, de ser morto, de sofrer um ataque de Faraó e seus exércitos, mas ele teve fé. A fé faz com que eu e você consigamos dar passos importantes em nossa vida, ainda que tenhamos que correr riscos. Às vezes você está receoso em tomar alguma decisão, em dar um passo importante aí, que vai ser necessário, você sabe disso e você está com medo, você está com receio. Tenha fé, porque a fé te dá coragem para você dar esse passo importante aí, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Presta atenção na diferença em quem tem fé e em quem não tem fé. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse passando numa terra seca. Mas quando os soldados egípcios tentaram fazer a mesma coisa, eles morreram afogados. A fé nos faz superar os obstáculos mais difíceis que tivermos. Pela fé, nós receberemos os milagres de Deus. Moisés estava ali junto com o povo, o mar à sua frente e o exército atrás dele. Ele orou a Deus, mas o que Deus falou com ele? Você lembra? Por que você está orando? Diga ao povo que marche. E Moisés, então, diante daquela palavra de Deus, atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse passando em terra seca. O texto diz que o mar se abriu e eles passaram. Então, e aqui o escritor de Hebreus, ele nos dá a chave para essa vitória, que foi a fé. Olha o que eu vou ler de novo. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Você está diante de um grande desafio. Você está diante de uma grande dificuldade. Receba a fé de Deus em seu coração. Em nome de Jesus. Deus te dará capacitação para enfrentar isso. Deus te dará um direcionamento, como a irmã está falando aqui nos comentários. A irmã Maria. Deus te dará direção, Deus te dará capacitação, porque nós servimos ao Deus do impossível. Aleluia. Pela fé, nós conseguiremos superar os obstáculos mais difíceis, aqueles que forem aos nossos olhos assim intransponíveis. Pela fé, nós conseguiremos superá-los, porque é pela fé que nós recebemos os milagres de Deus. Em Mateus capítulo 9, deixa aberto aí em Hebreus,
no capítulo 11, mas abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9, do verso 20 ao 22. Só para eu lembrar de um milagre de Jesus aqui, um apenas. Tem vários, mas esse aqui em especial eu quero mencionar. Mateus capítulo 9, do verso 20 ao verso 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, olha só, às vezes nós precisamos falar para nós mesmos. Aquela mulher dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que é que você diz para você mesmo? Diante das suas limitações, diante das suas dificuldades, diante daquilo que você vem sofrendo. Aquela mulher disse para ela mesma, se eu tocar em Jesus, eu sou curada. E ela foi lá e tocou em Jesus. O verso 22 diz assim, voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Deus nos leva a conquistar milagres. Volta lá em Hebreus, volta lá para Hebreus no capítulo 11, versículo 30. Irmãos, de coração, eu peço que essa mensagem seja a resposta que muitas pessoas têm buscado, porque durante a semana eu recebo muitos pedidos de oração, muitas pessoas assim desesperadas, muitas pessoas lutando contra crises familiares, contra depressão, contra tentando se libertar de muitas coisas. Mas eu peço que você tenha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Obrigado, Sandra Góes. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. Desculpa. Depois de serem rodeados 7 dias. Eu vou repetir para ficar mais fácil depois para fazer um corte, né? Se alguém quiser fazer um corte nesse trecho. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Olha só, eu estou falando sobre fé e atitude. Josué teve fé em Deus, de que ele venceria aquela batalha. Mas além da fé, ele seguiu a orientação do Senhor, que era a de rodear os muros da cidade durante 7 dias. E eles rodearam, e depois de 7 dias, os muros de Jericó caíram. E de acordo com o escritor de Hebreus, aqueles muros caíram por causa da fé. Então, a fé nos leva a conquistas que parecem ser impossíveis aos olhos das pessoas. Os muros de Jericó eram muros fortificados, eram muros fortalecidos. A cidade estava toda protegida, mas pela fé os muros dela caíram e o povo de Israel pôde conquistar aquela cidade. E eu termino com Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Eu peço que você acompanhe aqui comigo. Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Olha o que o escritor de Hebreus diz. O que mais direi? Ele falou de tanta gente aqui que teve fé e ele conclui. O que mais eu posso dizer a vocês? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque,
Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Tantos eram os exemplos de fé que ele poderia ainda ter mencionado aqui. E aí ele diz no verso 33, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, pela fé, tiraram força. Pela fé, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que a minha oração é para que o Senhor dê a você hoje uma porção dessa fé. Que ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, seja capaz de fazer com que você receba os milagres de Deus na sua vida. Seja capaz de fazer com que você conquiste tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Pela fé é possível conquistar aquilo que você tem sonhado. Pela fé é possível praticar a justiça, mesmo em um lugar onde esteja prevalecendo todo tipo de coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. Pela fé, você será capaz de alcançar o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Pela fé, é possível se livrar do perigo de fechar a boca dos leões, apagar o poder do fogo e escapar do fio da espada. Deus te guardará, Deus te protegerá. Onde você estiver, Deus te dará livramento. Em nome de Jesus, pela fé. Ainda que você esteja se sentindo fraco, a fé do Senhor é capaz de te fortalecer, é o que o texto está dizendo. E mesmo que você não veja possibilidade de vitória, você se tornará poderoso na batalha. E você poderá colocar em fuga qualquer inimigo que se opor a você, em nome de Jesus. Seja na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua própria mente. A fé faz de você um vencedor. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje com você, para que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Irmãos, presta atenção. A nossa fé, ela é fortalecida quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor.